quarto livro da Bíblia. Números é o quarto livro da Bíblia. 22, verso 28. O título da mensagem nessa manhã é Quando a Jumenta Fala. Quando a jumenta fala. Eu só queria dizer uma coisa para você. Ela não é suposto falar. Só isso. Jumenta não foi feita para falar. Mas infelizmente, ela está tendo que falar na vida de muita gente. E hoje nós vamos falar sobre esse momento. Números 22, verso 28, diz a palavra do Senhor, nisso, abriu o Senhor a boca da jumenta. Verso 28, a qual perguntou a Balaão, imagina isso. Que te fiz eu, para que me espancasses essas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta. Imagina um homem conversando com a jumenta. Porque zombaste de mim, oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Uau! Tornou a jumenta a Balaão. Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu, não. Só queria fazer uma salva antes de você sentar. Isso aqui não é ficção, tá? Nós não estamos lendo uma história de Hollywood, nenhum desenho animado. Isso aqui aconteceu de verdade. Pelo que nós sabemos, foi a única vez na história da humanidade e dos animais que uma jumenta conversou com um homem. E o problema não foi por causa dela. Ela não tinha nada a ver com isso. Foi por causa de um profeta que representa alguns de nós hoje, diante do Senhor. Eu queria que você pedisse só ao Senhor assim, guarda no meu espírito a tua palavra. Agora eu vou orar por você. Senhor, eu abençoo a igreja. Eu abençoo ela com o domínio de Jesus. Jesus Dominus, eu proclamo sobre este lugar o teu domínio. Os teus anjos já estão aqui. Eu declaro que o território está entregue a eles. É o domínio dos anjos do Senhor neste lugar, que proíbe aqueles que tentam roubar a palavra. Está amarrado todo o espírito que tenta fazer isso. Eu proíbo agora todo o roubo da palavra nesse lugar. Eu decreto e declaro que a palavra não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz. E nós a recebemos. Alguém diga, eu recebo essa palavra no meu espírito. Em nome de Jesus. Por favor, pode sentar. Pelas mensagens que o Senhor começou a me dar nas últimas semanas, eu percebi claramente que Ele está falando sobre nós ouvirmos a sua voz. Ele está insistindo no maior desejo do seu coração, que nós escutemos a sua voz. Eu quero dizer que aqui há um profeta em rebelião contra o Senhor. Deus disse a Balaão, não vá com os homens, não vá amaldiçoar Israel. E eu não vou pregar a história para poder andar mais rápido. Mas sabe quando Deus fala para você não fazer uma coisa, mas que já está tão determinado no seu coração, que você não consegue obedecer? Você faz de conta que ouviu o Senhor, mas o que você vai fazer, você já determinou que você vai fazer. Por exemplo, às vezes você recebeu um convite para ir para a Flórida. Olha, isso aqui, se está acontecendo, é por coincidência, tá bom? E aí diz que tem um trabalho melhor lá. E você já se apaixonou tanto por essa ideia, que por mais que Deus fale que não é para ir, você, não, mas eu quero tentar, assim. Se não der certo, eu volto. Mesmo que Deus está dizendo para não ir, você, 2 semanas depois, você está de volta, mas você foi. Às vezes Deus está dizendo assim, não vai para o Brasil, mas o teu desejo está vindo alimentado de ir para o Brasil já há 4 anos que você fala em voltar, que não adianta Deus falar para você não ir.
Você prefere assim? Não, eu prefiro ir, depois, se não der certo eu volto. Mas você vai. Esse é o caso de Balaão. Balaão, ele era um profeta verdadeiro do Senhor, e ele ouvia a voz do Senhor. E no versículo 12 desse capítulo, Deus disse Deus a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, porquanto o povo é bendito. Deus, o seu prazer, o seu desejo é que a gente consiga ouvir a sua voz. A minha oração por mim essa semana foi a mesma: deixa-me ouvir a tua voz. Deixa-me ouvi-la numa nova dimensão, deixa-me ouvi-la com uma nova disposição, com um novo desejo de te adorar, de seguir a tua voz. Uma coisa triste acontece nesse texto é que Deus, que é por nós, e Romanos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a primeira frase desse versículo é a palavrinha se, porque às vezes Deus não é por nós, às vezes Deus é contra nós. E nesse caso, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor saiu ao encontro de Balaão. Quem aqui gostaria de ter um anjo para lhe ajudar? E se esse anjo, em vez de te ajudar, ele sair para te resistir? E eu não estou falando de um demônio aqui, eu estou falando do anjo do Senhor. Se você pensa que anjo só é enviado para confirmar os nossos caminhos, eis aqui um anjo fazendo algo diferente. Deixa eu te mostrar no versículo 22 diz que a ira de Deus se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. O anjo não estava aqui para ajudar um profeta. E o versículo 34, aliás, o verso 32, o anjo do Senhor falou isso para ele, porque disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. É difícil para mim, às vezes, pregar o que está no meu coração, porque eu lido com o povo do Senhor, o povo que ama o Senhor, e o povo que o Senhor ama. Mas quantas vezes esse povo não ouve a voz do Senhor? Muitos de nós somos pessoas muito endurecidas para ouvir. Quando eu falo de ouvir, eu estou falando ouvir e obedecer. E muitos de nós está tendo Deus como adversário em algumas áreas, e a gente não percebe que a resistência não é o diabo, a resistência não são as pessoas, a resistência é uma desaprovação de Deus, de que nós não estamos escutando a sua voz. Mateus 5,8 diz que os limpos de coração verão a Deus. E nesse caso, a jumenta tem o coração mais limpo do que o profeta, porque ela vê a Deus. Mas o profeta ungido, o missionário, o pastor, a missionária, etc., esses títulos aí, não está ouvindo a voz do Senhor. Parece que há mais pureza no coração do animal, porque o inteligente aqui não é essa jumenta. Ela é um ser irracional, ela é um ser inanimado, mas ela tem uma pureza que permite que os olhos dela vejam o anjo que está no caminho para se opor ao profeta. E a jumenta, ela age com discernimento, ela age com sabedoria. Quando ela vê o anjo do Senhor, ela se desvia do anjo. Tem crente que o anjo está no caminho, com a espada na mão. Eu queria que você imaginasse, só imagina, porque a gente não anda vendo os anjos, mas, meu Deus, como eles são, às vezes, assustadores. Só de ele aparecer, ele é assustador, mas imagina ele com a espada na mão.
Você teria coragem de se aproximar? Agora imagina o perigo de vida que esse profeta está correndo. O anjo sai no caminho com a espada na mão e ele continua o caminho. Se não fosse a jumenta se desviar do anjo, o profeta teria morrido. Deixa eu falar do desejo de Deus de que nós o ouçamos de uma maneira mais determinada, mais profunda. O verso 23 diz que a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, tá? Mas Balaão não viu. Agora, eu quero dizer que a jumenta, ela representa tudo que dá errado na nossa vida, para chamar a nossa atenção de que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor. Irmãos, tem muitas coisas que não é perseguição das pessoas, nem do diabo, é apenas uma resposta de Deus ao nosso caminho de não ouvir a voz do Senhor. E as coisas começam no coração da gente. Antes de dar errado no emprego, dá errado no coração da gente. Mas nós estamos tão acostumados a passar por cima do próprio coração que aquela dor, aquela tristeza, aquele temor, aquele receio, é água com açúcar para a gente. A gente bebe aquilo como se fosse uma coisa normal. Viver num ambiente de briga dentro de uma casa, isso é a história de muitos crentes, isso é o normal. A atmosfera da intriga, a atmosfera da confusão é uma coisa normal. Nós estamos tão acostumados com a resistência do Senhor que já não discernimos o que é a resistência do Senhor. Mas é a jumenta. A jumenta é esse ser inanimado, é essa vida que está dando errado, é esse casamento que está dando errado, sabe quando trabalha, mas não resolve nada trabalhar tanto? Tem uma coisa errada, mas a pessoa não para, ela não ouve a Deus naquela área. Ela fala, eu vou arrumar mais um part-time. E ela vai, e o anjo do Senhor está resistindo, mas ela está indo adiante. É isso que a jumenta representa. Então, por 3 vezes a jumenta se desvia do anjo do Senhor, tá? E a primeira coisa que ela fez foi entrar pelo meio do mato. Imagina, o caminho está aqui, a veredinha está aqui, a jumenta entra pelo meio do mato. Sabe quando a sua vida começa a entrar pelo meio do mato, você olha assim, mas que caminho é esse que eu estou? Que situação é essa que eu estou andando? A minha vida está no meio do mato, que história é essa? E você bate na jumenta. Você reclama da vida, você reclama das pessoas. Você espanca a jumenta, porque Balaão, quando a jumenta entrou pelo mato, ele bateu nela, mas não é ela que está errada. Não é a vida que está errada, não é o emprego que está errado, não é o patrão que está errado, não é as pessoas que estão sendo usadas por Deus para nos corrigir, para nos prender, para nos resistir, para dizer não para nós. Não são eles que estão errados, é o profeta que está em cima da jumenta que está errado. A segunda coisa que a jumenta faz é apertar o pé de Balaão. Então, ela voltou para o caminho, ele bateu nela, ela voltou para o caminho. Aí ela vai passando aqui. O anjo do Senhor se colocou num lugar em que a jumenta, para não passar pelo anjo do Senhor, ela teve que apertar na parede assim, apertando na parede, e aí machucou o pé de Balaão. Aí ele ficou bravo. Você já viu um crente bravo? Reclamando com Deus, com a vida. Como que o Senhor pode deixar isso acontecer comigo, e etc, etc. E o pé machucado. E ele batendo na jumenta. E a terceira coisa que ela fez, ela simplesmente empacou. Eu não sou da roça, mas eu entendo o que é empacar. O bicho para e não sai do lugar. E essa é a vida de algumas pessoas na igreja. Parou total. Não sai do lugar. A jumenta se deitou debaixo de Balaão.
e falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu que não sou doida de enfrentar o anjo do Senhor, porque ele se colocou num lugar que ela não podia passar. Ela parou. Sabe quando a vida para e está dizendo assim: ou você conserta, ou eu não vou andar. Quem está falando é a vida. Quem está falando é a vida. Parou tudo. Aí o profeta, ao invés de lembrar que Deus falou para ele não ir por aquele caminho, ele bate na jumenta de novo. Coitado, jumenta de profeta. Sofre. Porque não entende a voz do Senhor. Quando a jumenta fala, é porque Deus está tomando medidas extremas. Ele está jogando a última cartada. Sabe, depois de 3 oportunidades de Deus, sem sucesso. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Você sabe, toda vez que a gente lembra da história de Balaão, a gente enfatiza que a jumenta falou. E virou até um jargão no meio evangélico. Quando uma pessoa que não tem nada a ver conosco, Deus usa para falar conosco, a gente fala: ó, a jumenta falando. Não é verdade? Mas deixa eu te falar. A igreja evangélica, nós valorizamos demais o fato da jumenta falar nessa história. Deixa eu dizer para você, a pior coisa que Deus poderia ter feito foi fazer essa jumenta falar. Deus quebrou todas as regras da natureza. Você pode imaginar Deus obrigar um animal a falar por causa de um homem? Deus chegou no cúmulo do absurdo. O fato da jumenta falar só revela uma coisa: a dureza do coração, a dureza tão grande do coração de uma pessoa. Irmão, eu não estou falando de uma pessoa não crente, irmãos. E eu não estou falando nem, irmão, do chamado crente de banco. Eu estou falando, irmão, estou falando do profeta. Parece que quanto mais ungidos nós somos, irmãos, parece que quanto mais duros nós somos, irmãos. Quanto mais entendidos da palavra, mais problema dá para Deus. E a jumenta não era suposto falar. Isso não foi uma coisa boa. Ela não deveria falar em nossa vida. Mas a maioria das pessoas prefere a jumenta falando. Se a jumenta fala em nossa vida, é porque nós somos rebeldes demais. Se a jumenta fala em nossa vida, é porque nós somos duros demais. Nós somos cegos demais. Nós não temos sensibilidade para ouvir o Senhor, nem disposição para obedecê-lo. Deixa eu falar uma coisa. Alguém repete comigo, por favor. Não é suposto a jumenta falar na minha vida. Agora eu vou explicar o que é isso. A maioria das coisas na sua vida e na minha não é suposto dar errado. Eu vou repetir isso. Eu queria que você escrevesse isso em algum lugar. Porque nós estamos tão acostumados como servos de Deus. As coisas dão errado e a gente... normal, a vida é isso mesmo. A vida não é isso. A vida de quem serve a Deus não é isso. A palavra de Deus não diz assim: a vereda do justo é como o sol do crepúsculo, que vai escurecendo, escurecendo, e a coisa vai ficando cada vez mais preta. A palavra de Deus não diz isso. Ela diz: a vereda do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando, é suposto melhorar. Irmão, tem crente que não sabe o que eu estou falando. Não sabe, porque nada melhora. Não importa quantos anos de igreja, nada melhora. Está acostumado a ouvir jumenta. A jumenta não fala não, ela canta, ela prega, ela faz tudo aí na vida dessa pessoa. De tão acostumado a ouvir a jumenta, que ele caminha com ela. Vamos lá, vai falando aí, vai falando, vai falando. Mais um ano que está passando, vai falando, quer falar mais? Fala, jumento, fala. Está chegando mais um ano aí para você falar, vai falando aí. I don't care. Minha vida é assim mesmo. Deixa eu dizer para vocês, nós estamos acostumados demais a uma vida onde as coisas dão errado. Ainda justificar e ainda espiritualizar, ainda dizer, não, mas Deus vai me dar vitória. Que vitória que Deus está te dando? Deus está te dando vitória coisa nenhuma, criatura. Sabe, eu odeio, honestamente, o positivismo evangélico.
vai dar tudo certo, dando tudo errado, e vai dar tudo certo. Não está dando nada certo, irmão. Não tem nada certo nisso. Você acha que é certo você andar perdendo, e não deixa eu te chamar para uma conversinha ali, para te fazer uma pergunta só: conta para mim suas perdas, porque você vai falar até eu cansar. As pessoas andam perdendo, irmãos. Perde casamento, perde carro, perde oportunidade, perde dinheiro, perde emprego, perde isso, perde aquilo, perde filho, perde mulher. Chega! A jumenta grita, fala, canta, prega, e ninguém se dá conta de que tem uma coisa errada. Nós somos duros para ouvir a voz do Senhor. Deus colocou essa jumenta na Bíblia para falar uma vez, mas na verdade o animal falou uma vez só, mas o que ela representa fala todo dia na vida da igreja. Está falando, está falando, está falando. Alguém diz comigo assim: Senhor, faz a jumenta calar a boca na minha vida. Feche os olhos onde você está, por favor. Porque a minha vontade nesse momento é chorar. A minha vontade nesse momento é chorar por uma igreja que sofre por não ouvir a voz de Deus. Uma igreja que está acostumada a não ouvir a voz do Senhor. Dá tudo errado e eu continuo seguindo em frente. Eu não pergunto para Deus. Eu não quero ouvir o que Ele pensa. Eu simplesmente vou fazendo. Alguém se arrepende comigo nessa manhã? Alguém disse para Deus: me ajuda. Não deixar você forçar a jumenta a falar na minha vida. Me dá ouvidos para te ouvir. Todos os olhos fechados nesse lugar, por favor, um minutinho. Eu não preciso colocar palavras na tua boca, mas ora comigo, por favor. Fala comigo, fala com Deus. Diz para Ele: Senhor, não deixe eu ser como Balaão. Não deixe eu ser um profeta, mas que não te ouve, não te escuta, porque meu ouvido está duro. Eu tenho perdas, after perdas, e mais perdas, e problemas que eu não deveria ter, simplesmente porque eu não aprendi a te ouvir. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Alguém fala com Deus, alguém deixa Ele falar com você nesse momento. Alguém diz: Deus, me dá um coração que te ouve. Me dá um coração que te ouve. Alguém pede, por favor: me dá um coração que te ouve, Deus. Me dá um coração que te ouve, que te escuta. Me dá um coração sensível à tua voz. Meu coração não seja tão determinado que ele não consiga te ouvir, Senhor. E tu tem que fazer uma jumenta falar na minha vida. Deixa eu dizer para os irmãos, muitas coisas ruins que acontecem com a igreja não era suposto acontecer. Alguém diz comigo: não era suposto acontecer. Vou repetir para você: não era suposto acontecer. Vou repetir de novo, não era suposto acontecer. Eu sei que nós, evangélicos, nós justificamos tudo. Perdeu foi Deus, ganhou foi Deus, perdeu foi Deus. Ei, Deus não tem nada a ver com isso. Se você realmente puder sentar com Deus e falar: ô Senhor, me conta aquela história. Eu não tive nada a ver com isso. Quer saber, já vou te falar. Não fui eu que tomei, não fui eu que tirei, não fui eu. Foi a sua dureza, foi a sua desobediência, foi a sua ingenuidade. Você não me perguntava as coisas, perguntava? Você queria ouvir minha voz, não queria? Você não queria. Você queria só fazer. Por mais que eu falasse, você não ia fazer. Senhor, irmãos, a jumenta não é suposto falar em nossa vida, entendeu? Agora, o cúmulo da nossa cegueira é espancar a jumenta, entendeu? Porque ela é apenas um instrumento de confronto. Sabe, tem crente, irmão, que abre processo contra as pessoas. Misericórdia. O processo de Deus é contra ele. E ele está indo na corte contra a pessoa. Ei, a coisa está dando errada para você é por causa de você. Entendeu? Tem gente, irmão, que a coisa dá errada e ele xinga, e ele briga, ele parte para cima: eu quero defender os meus direitos.
defenda. Mas tipo assim, será que o Senhor não está querendo falar alguma coisa? Vocês sabem que eu gosto de pregar que nós temos que usar autoridade sobre o inimigo, não é verdade? Eu não prego isso o tempo todo? Que nós não podemos aceitar qualquer coisa? Claro, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, quando a gente está em obediência, tem que mandar o inimigo calar, tem que renunciar mesmo, tem que resistir às pessoas manipuladoras, às pessoas que tentam controlar a gente tem que resistir a essas coisas. Mas espera aí, quando você está em obediência, você não pode ser topetudo quando você não escuta o Senhor, entende? O cúmulo do absurdo é espancar a jumenta. Ele chega ao ponto que ele quer matar a jumenta. Ele fala para ela, no versículo 29, ele diz assim, ó, se eu tivesse uma espada, eu ia te matar aqui agora. Irmão, tem profeta rebelde que quer destruir o mundo, porque as coisas não estão dando certo. Entende? Agora, a sabedoria da jumenta no versículo 30, está aqui, ó. Ela diz para Balaão, porventura não sou eu a tua jumenta, que cavalgaste a vida inteira até hoje? Porventura tem sido meu costume fazer assim para contigo? Em outras palavras, a tua vida foi sempre assim? Ou será que você não percebe que tem algo errado nesse momento? Por que você continua indo em frente como se tudo parecesse normal? Olha, nós temos o Espírito de Deus e nós podemos discernir quando o inimigo está vendo fazer algo que ele não é suposto fazer, e Deus está dizendo assim, enfrenta e manda embora, porque isso não vem de mim. Todos aqui têm o Espírito de Deus. Mas tem hora que o Espírito de Deus fala para você, baixa a cabecinha e deixa o pau quebrar, porque isso aí foi enviado para você. Você tem que passar por isso. Porque a jumenta diz, foi assim que eu fiz a vida inteira? E Balaão reconhece, não foi. Nesse momento que o profeta reconhece a sua rebelião, nesse momento, é a hora que o Senhor abre os olhos de Balaão, versículo 31. Então abriu o Senhor, não os olhos da jumenta, mas os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a espada desembainhada, e prostrou-se com o rosto em terra. Sabe quando você finalmente vê o mundo espiritual? Sabe quando Deus finalmente, de tanto chocar a gente, sabe, de tanto Ele bater com a nossa dureza, que Ele leva a gente ao arrependimento, e a gente, verdade, a vida não era suposto ser assim. Os crentes precisam dizer isso. Os crentes precisam conversar com a jumenta, porque Balaão respondeu para a jumenta, não jumenta, você está certa. A minha vida não era para ser assim. Aliás, jumenta, você não fazia assim sempre. As coisas não foram sempre assim. Tem algo errado, eu reconheço. Oh, agora Deus abre os olhos de Balaão, e ele vê o anjo do Senhor. Quando ele vê o anjo do Senhor, ele cai por terra, com o rosto em terra. Deixa eu te falar, esse temor não caiu sobre alguns de nós. Ele não caiu ainda sobre alguns de nós. É quando você para no caminho. Agora eu paro, eu não vou continuar essa vida que eu venho vivendo. Eu não continuo mais, eu não paro, eu não vou adiante desse jeito. Não vou mais. Eu queria perguntar se você já chegou nesse ponto, em que essa vida normal, você interrompe ela e fala, Senhor, se for para ver assim, eu morro aqui agora, mas eu não vou continuar no caminho desse jeito. Ou você me muda ou me mata, me muda ou me mata. É esse o momento em que Deus chega para conversar com o profeta dele, em que ele está disposto a ouvir a voz de Deus. Pausa nessa mensagem. Como eu gosto de dizer, eu e a pastora estamos sempre ouvindo as pessoas, e a história que a gente ouve não é uma história bonita, porque é uma história que apenas representa os anos de desobediência. É apenas uma história que representa os anos de ingenuidade espiritual, de ignorância espiritual, de alianças erradas. A história que a gente está ouvindo não era suposto estar sendo ouvida. Mas nós estamos acostumados demais com essa história ruim. Deixa eu te falar o tanto que nós estamos acostumados. Tem pessoas que às vezes vêm aconselhar comigo, e o orgulho dela é contar uma história ruim. E o Espírito Santo fala para mim assim, fala para essa pessoa que a história dele não é importante. Porque a pessoa está vindo com, eu tenho uma história para contar, eu tenho uma história, e você pensa que,
mas ele está orgulhoso daquela vida terrível. Ele está feliz daquela vida. Irmão, tem gente que conta soltando fogos. E o Senhor manda eu dizer assim: sua história não é importante, Jesus que é importante. Aí a pessoa meio, pensei que eu tinha um livro para escrever. Eu falei, você não tem livro para escrever nenhum. Você tem que abrir mão dessa vida de desobediência. Abrir mão dessa vida de perdas, de tragédia, de drama. Sabe, drama? Eu tenho um drama para escrever nada, irmão. Esquece isso. Pede o sangue de Jesus para apagar esse drama inteiro. Jesus não quer escrever esse livro, Ele quer escrever outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nessa manhã? Quando a gente valoriza demais aquilo que a gente passa, quando a gente valoriza demais as tragédias que aconteceram com a gente fica presa nelas. Eu tenho uma história para contar, eu tenho um livro para escrever. Você não tem não, irmão. Você tem um livro para apagar com o sangue de Jesus, acabar com essa história de desobediência, de vida que a prática é não ouvir a voz de Deus e passar por isso. Tem crente que se orgulha disso. Misericórdia, como a gente se engana, como a gente é enganável. E o Espírito Santo fala assim: não tem história aí não. A história é a minha, é a que eu quero escrever. Que afinal de contas eu não pude escrever até agora porque Ele não me escuta. Eu não pude escrever até agora porque ela não me escuta. Ela está acostumada a me desobedecer. Então a história dela é sempre essa, a história dela, não é a minha história. Quem está ouvindo a voz de Deus essa manhã? Eu queria que você imaginasse Balaão chegando aqui hoje. O cara entrou pela porta, olha o Balaão chegando aí, ó. E ele pede o microfone para dar um testemunho. Que testemunho? Irmão, eu tenho um testemunho para falar para vocês. Uau, Balaão está aqui hoje. Que testemunho? Eu sou a pessoa, irmão, que a jumenta falou na vida. Oh, você é o cara da jumenta. Sou eu. Todo orgulhoso que a jumenta falou na vida dele. Achando que a gente vai ruxar o máximo. Que por causa da dureza do coração dele, que por causa da cobiça do coração dele, Deus obriga um animal a falar e ele tem um testemunho. Você não tem testemunho para contar, Balaão. Você não tem testemunho para contar. Você tem que esquecer. Você tem que pedir Jesus para apagar. Toda vez que você obedeceu a Deus, a jumenta teve que falar. Deixa eu te falar a história que você tem que contar. Irmão, eu vim aqui celebrar que o Senhor tinha mandado eu fazer isso, isso e isso. E eu fiz. Irmão, é porque eu fiz. Deus fez isso, e isso, e isso, e isso. Eu vim contar um testemunho, irmão, de que eu estava querendo desobedecer, mas o Espírito Santo me proibiu. E Ele falou, se tu desobedecer vai acontecer isso, isso e isso. Mas se tu obedecer vai acontecer isso, isso e isso. Aí eu decidi obedecer, irmãos. Eu decidi ouvir a voz de Deus, e em vez de ir para tal lugar e fazer isso, 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 eu decidi ir para tal lugar e fazer isso, isso, isso. Irmãos, e é por isso que eu estou aqui hoje, contando essa história. E Deus diz assim, essa é a história que eu quero ouvir. Não é a história que você perdeu, que você sofreu. Muitas coisas não eram para ter acontecido. Agora, eu quero terminar para poder orar, dizer assim, para a jumenta não falar em nossa vida, preste atenção às coisas que Deus fala. Para a jumenta não falar, eu queria que você tivesse esse alvo, e o alvo é, será que a jumenta está falando na minha vida? Se tem alguma jumenta falando, eu tenho que dar um jeito de calar a boca dela. Como é que eu faço isso? Eu presto atenção ao que Deus falou. Eu pergunto para Deus. Alguém diz comigo assim, Davi era um guerreiro. Eu quero te perguntar uma coisa assim, de rapidinho. Guerreiro gosta de quê? De quê? Faltou guerra na vida de Davi? Só que deixa eu te explicar uma coisa sobre Davi. Quando Davi subiu no trono, os filisteus se ajuntaram para a guerra. Davi, come to papa. Mas Davi não foi nessa empolgação, eu sou guerreiro, pode vir. Não, ele foi perguntar para o Senhor. Ele falou, Senhor, os filisteus estão aí, eu posso ir? E Deus diz, vai que eu vou te entregar nas mãos. Davi foi, desbaratou os filisteus. Aí eles se reagruparam, daqui a pouco os filisteus se reúnem de novo. Davi assim, um guerreiro como nós, brasileiro e crente e assembleano, irmão, manda aí, pode vir. Do jeitinho que eu acabei com vocês da outra vez, eu vou acabar com vocês, eu vou acabar com a raça de vocês.
Davi fez isso? Davi perguntou para Deus de novo: Senhor, o pessoal está aí de novo, o que eu faço? O Senhor falou assim: não vai não, dá a volta por trás. Quando você quando você ouvir o barulho nas folhas, é porque eu saí. Eu fui agitar as árvores para você. Mas a gente não quer ouvir o Senhor. A gente não quer fazer as guerras do Senhor. O inimigo vem, a gente parte para cima. A gente não ouviu o Senhor. E o Senhor diz para Davi: quando você ouvir o barulho nas copas das amoreiras, vai, porque eu saí na tua frente. Por que Davi não perdia as guerras, irmãos? Porque ele perguntava. Queria perguntar para os irmãos aí que tem companhia: você sabe pegar nos contratos tudo que aparece? Não responde, não levanta a mão também não. O cara ligou, você pega? Você pergunta para o Senhor. Porque um dia, eu e a pastora Gel limpamos uma casa, quando a gente limpava a casa, que a gente teve que pedir perdão a Deus de ter pego aquele trabalho. Eu sei que tem gente aqui que já se arrependeu de ter pegado esse e aquele trabalho, porque você não pergunta. Você é o dono dessa companhia, né? Você é o dono, você que manda. Apareceu um contrato, você pega. E se aparecer uma proposta melhor ali na Flórida, você não pergunta também. Estou mudando, estou indo, já fui. Porque você não é uma pessoa que pergunta para Deus. Você não quer ouvir a voz dele. E o Senhor vai. Eu sei que você vai estar, vou até estar aqui te esperando, porque eu sei que você vai voltar. Porque a minha provisão está aqui, não está lá. Só porque estão oferecendo 50 centavos a mais, você está indo para lá. Deixa eu falar, sonde as razões do seu próprio coração. O pastor Eli falou aqui na Santa Ceia que é do coração que procedem. É do coração que procede essa determinação de fazer certas coisas. Você tem que levar o coração para Deus, porque é o coração que não ouve. Sonde as razões. Viva uma vida de morte pessoal, de autocrucificação, de autonegação. A jumenta não fala na vida daquele que se nega, que morre diante do Senhor, aquele que cala a voz da sua alma. E eu estou correndo para terminar. Jamais diga sim para você quando Deus já lhe disse não. Jamais diga sim quando Deus já lhe disse. Algumas pessoas, nem todas, quando elas perguntam para a gente: pastor, você acha que eu devo ir? É porque Deus já falou que não é para ir. Ela só quer que a gente fale e confirme a desobediência dela. Porque se o pastor falar que eu devo ir, eu posso desobedecer na palavra do pastor. Você acha que eu não tenho cuidado quando você vem me perguntar? Eu oro a Deus na hora. Eu falo: Jesus, o que está passando aqui? Porque algumas pessoas só querem um carimbo nosso para desobedecer. E eu tenho que ter cuidado para não te dar esse carimbo. Porque às vezes Deus já falou no teu coração que não é para fazer, mas você está querendo fazer, então você vem pedir. Rejeite os prêmios dessa vida, que são contrários aos planos do Senhor. Porque na vida de Balaão, o cara ofereceu riquezas para ele, e ele... Alguém diz comigo assim: crente não devia fazer conta. Mas faz. Do tipo assim: aqui eu ganho tanto, aqui eu pago isso, aqui... O crente gosta de fazer conta, irmão. E o diabo senta do ladinho dele e fala: eu trouxe minha calculadora, você quer uma ajuda? Você está vendo aqui que não está dando para pagar isso, não está dando para pagar aquilo. Ali, rapaz, ali paga mais, ali faz isso, ali não sei o quê, ali não sei o quê. Irmão, o diabo senta do lado do crente e faz umas contas. Crente não tem que fazer conta. Porque eu não sei qual era a situação financeira de Balaão, que ele não resistiu o convite de Balaque. Ele não resistiu. Deus falou não, eu falei: não, eu tenho que obedecer a Deus. Mas, caramba, o negócio lá é tanto, vai dar tanto. Misericórdia, eu vou ou não vou? Quem sabe se eu orar de novo? Irmão, tem crente que é desse jeitinho que eu estou falando. É desse jeitinho que eu estou falando. Já sabe que não é para ir, mas quem sabe se eu orar de novo? Deus mudou de ideia. Você acha que Deus anda mudando de ideia assim? Irmão, crente não tem que fazer conta.
Cuidado com as contas. Não, porque se eu for para o Brasil e abrir aquela empresa, vai dar isso. Irmão, quem te falou? E Deus não está no negócio das continhas. Deus te plantou num lugar, te deixou ali, e às vezes Ele não deixa saber quanto você vai ganhar no fim do ano, mas Ele falou: fica aqui, eu vou te alimentar, eu vou te dar pão, vou te dar água, não vai te faltar nada. Só que você não tem as continhas na mão, você não sabe quanto vai ser, porque Deus não fica te falando quanto vai ser. Ele só te fala: confia em mim, crê em mim, eu sou o teu provedor. Mas você fica fazendo continha. E aí o diabo chega com a calculadora e fala: ó, aqui vai dar tanto. E o crente corre para lá. Por favor, não faça conta. Não amaldiçoe aquilo que Deus abençoou. Porque era isso que Balaão estava indo fazer. Procure ouvir se tem alguma jumenta falando em sua vida antes desse ano terminar. Não comece 2023 com o som da jumenta nos seus ouvidos. Comece o ano com um coração novo para ouvir o Senhor. Eu quero orar nesse momento, mas eu quero orar em humilhação. O meu coração está quebrado diante do Senhor nessa manhã. O meu coração está quebrado diante do Senhor nessa manhã. Fica de pé, por favor. Pode começar a caminhar para o altar. Pode começar a caminhar para o altar para a gente orar. Por favor, venha em humilhação. Venha em humilhação nesse lugar. Venha em humilhação nessa manhã. Venha em arrependimento. Venha falando para Deus: eu quero parar de ouvir jumento. Quero ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Alguém pode perguntar para Deus: Senhor, como que eu caminhei até aqui? Como que eu tenho caminhado? Quantas das coisas em minha vida era suposto acontecer? Quantas não eram? Quantas o Senhor não tinha planejado acontecer? Não queria que acontecesse. Alguém disse para Deus: o maior presente que eu quero para 2023 é um ouvido para ouvir o Senhor. Alguém pede para o Senhor: deixa eu te ouvir, desesperadamente. Desesperadamente, deixa eu te ouvir. Não deixa eu ouvir o meu coração. Não. Meu coração é rebelde. Os olhos do meu coração. Meu coração tem os olhos fechados muitas vezes. Eu preciso ouvir o Senhor. Alguém diz para ele: eu estou desesperado para ouvir tua voz. Eu preciso ouvir tua voz. Eu quero terminar o ano ouvindo a tua voz. Eu quero corrigir as coisas que eu não corrigi até agora. Eu quero passar a te ouvir de uma forma nova, de uma forma mais profunda, com o meu coração. Alguém fala para Deus: tu não precisa de pastor para falar comigo, porque eu tenho um coração, eu posso te ouvir. Fala para Deus: abre os olhos do meu coração, abre os ouvidos do meu coração. Se eu ouvir a tua voz, tudo vai dar certo. Se eu ouvir a tua voz, tudo vai dar certo. Se eu ouvir a tua voz, tudo vai dar certo. Alguém chora diante de Deus nessa manhã. Alguém diz para Deus: a minha história é uma história de desobediência, Deus. A minha história é uma história de não te ouvir. Aliás, outro pode dizer: eu te ouvi poucas vezes na minha vida até hoje, Senhor. A maioria das vezes eu ouvi a mim mesmo. A maioria das vezes eu fiz o que o meu coração mandou eu fazer. Mas nessa manhã eu quero ouvir a tua voz. Alguém entrega o seu ouvido para Deus e diz: eu te rendo o ouvido do meu coração. Eu te rendo meus ouvidos. Eu te rendo meus ouvidos. Eu te rendo meus ouvidos. Eu te rendo meus ouvidos nessa manhã, igreja. Eu te rendo meus ouvidos.
Eu te rendo meus ouvidos nessa manhã, eu te rendo meus ouvidos nessa manhã, eu te rendo meus ouvidos nessa manhã. 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 Deus, a igreja precisa parar de sofrer desnecessariamente, parar de ter perdas desnecessárias. Eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Deixa eu ouvir a tua voz. 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 Eu fui criado para ouvir a tua voz. Eu fui criado para te ouvir, para te ouvir, para te ouvir. Quando eu vou orar, é porque eu quero te ouvir. Quero parar nessas palavras da música, que ele diz: a minha colheita não deve ser problemas, mas o teu amor. A minha herança não deve ser tristezas, mas o teu amor. A minha fonte não deve ser as consequências das minhas desobediências, mas o teu amor. Veja como a música é sábia. Veja como a música é revelada. A minha herança não é perdas. Não é essas doençaradas que eu tenho, não é esses problemas de relacionamento que eu tenho, não é essa vida fria que eu tenho. A minha herança, quando eu sou obediente, é o teu amor. Mas se eu estou colhendo outras coisas, eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. That's right. Yes. É o teu amor. Yes. Agora deixa eu ler para você Deuteronômio 28. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti. Esse é o padrão da Bíblia. Mas presta atenção, verso 14, 15. Se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas maldições te alcançarão. Irmão, tem coisa que não é para acontecer em nossa vida. Não é suposto acontecer, irmãos. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos supostos ouvir a voz do Senhor e sermos abençoados. E sermos prósperos. O Senhor diz para eu interromper esse momento e dar oportunidade a pessoas que querem voltar para Jesus, aceitar Jesus, começar de novo, render o seu ouvido a Jesus. Eu quero abrir o meio do altar, o centro do altar, porque cada culto a igreja tem que dar oportunidade para alguém que quer Jesus. Alguém quer Jesus. Alguém quer entregar. Alguém quer seguir essa pessoa que já chegou aqui no altar. Alguém quer seguir a Valquíria e dizer: Jesus, eu sou tua. Não importa quantas vezes o diabo diga que não, eu sou tua. É isso que a Valquíria está dizendo. Tem alguém que quer dizer a mesma coisa para Jesus? Não importa o que eu passo, não importa o que o inimigo tente, eu sou tu, eu sou teu, 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 eu vou ser teu a vida inteira. Não importa o tanto que o inimigo tenta dizer que não. Tem mais alguém? Vocês sabem que vai ter um dia que não vai ter mais apelo em igreja, não vai ter culto, não vai ter essas coisas. Esse é um momento singular. Tem mais alguém que quer vir aqui no altar? Sai do seu lugar e vem. Jesus está recebendo você aqui nesse altar. Jesus, está nos abraçando, nos recebendo de braços abertos aqui nesse altar. Porque esse encontro é dele, ele vem encontrar você, ele vem encontrar mim, vem encontrar você. Quem mais? Quem mais? Quer entregar a sua vida a Jesus hoje, aqui, agora?
render os ouvidos a Deus, dizer: vou parar de ouvir as pessoas, vou parar de ouvir o diabo, vou parar de ouvir a mim mesmo, vou começar a ouvir tua voz a partir de hoje. Pode vir no altar, pode vir. Yes, 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 pode vir no altar. Ainda é tempo de reconsagrar o ouvido ao Senhor. Yes, 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 ainda é tempo de dizer: sim, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Recebe esse clamor, recebe esse grito da alma. Recebe esse grito da alma. Tu és aquele que está vendo. Grito da alma, Senhor. Tu és o que ouve o grito da alma. Obrigado, Senhor. Aqui está o grito da alma. Recebe, Senhor. Registra na tua corte celestial esse grito. Te entrega a tua filha que veio nesse altar, respondeu ao teu chamado, respondeu à tua voz. Eu proclamo o teu sangue derramado por ela, para lavar, purificar, cancelar toda culpa, cancelar todo mal, toda acusação. E os ouvidos dela, Senhor, consagrados a ti para te ouvir, para te ouvir. Recebe a tua filha, eu abençoo ela agora. Senhor, recebe o clamor, ouve esse clamor, a alma que grita. Toma esses ouvidos aqui, Senhor, para te ouvir. Toma, esses ouvidos são teus. Tua ovelha ouve a tua voz, a tua ovelha ouve a tua voz. Eu te consagro as tuas filhas que vieram nesse altar nessa manhã. Te consagro elas agora. A igreja levanta as mãos do Senhor e diga comigo assim: Senhor, eu quero te ouvir de uma forma nova. Amados, por mim eu não pararia esse momento. Eu sinto uma unção de Deus, tão forte aqui. Deixa eu dizer para a igreja, o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque lhe faltou ouvir minha voz. Por favor, quando eu chamo você para orar, é para você ouvir a voz do Senhor. Não é o pastor falar com você, é para Deus falar com você. Infelizmente, Deus não falou com alguns de vocês ainda. Não falou. Sabe quando você liga um rádio e o rádio funciona? Você está ouvindo um barulho, sabe? Mas você não está ouvindo nada. Tem gente na igreja que está no meio da igreja, o barulho da religião, mas não está recebendo mensagem nenhuma. Eu quero orar pelos ouvidos que estão aqui nessa manhã. Alguém diz para o Senhor: o meu ouvido é teu, eu o reconsagro a ti. Eu renuncio à voz do inimigo, eu calo a voz do meu coração. Deixa-me te ouvir. Eu te abençoo agora com essa oração. Eu te abençoo com o que você acabou de pedir. Eu proclamo que o mesmo Deus que está falando nessa manhã, nessa palavra, está falando contigo. Ele vai falar contigo dentro daquele carro, ele vai falar contigo naquele trabalho, ao levantar da cama, indo se deitar, e Deus vai falar contigo. Dentro daquele banheiro, o Senhor vai falar contigo. Eu declaro que naquela mesa, ao sentar para comer, o chamará, antes de botar a comida na boca, Deus vai falar contigo. Eu declaro que no teu sono, dormindo de madrugada, Deus vai te encontrar e vai falar contigo. Eu proclamo que o Senhor te dá ouvidos para ouvir a voz dele agora, porque tem uma bênção atrás dessa voz. Tem uma bênção atrás dessa voz. Tudo que Deus quer nos dar está atrás do som da sua voz. Tudo que Deus quer nos dar em 2023 está atrás do som da sua voz. Tudo que Deus precisa que eu ouça o que Ele está falando. Para aquele relacionamento, corta aquela amizade, sai daquele trabalho, faz isso, para de fazer aquilo, perdoa aquela pessoa, confessa aquele pecado, vai naquele lugar, acerta aquela situação, ouça a voz que está falando com você. Ela não começou a falar ontem, ela está falando há meses, há anos ela está falando, mas não foi obedecida. No momento que você obedecer a voz, uma bênção vai chegar na sua vida. Eu te abençoo com ela, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo,
Permanece com o povo de Deus em todo esse mês de dezembro. Vai na paz do Senhor. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus.